Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu.
Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos, do capítulo 3 ao capítulo 5, Paulo fala sobre a justificação. Da segunda parte do 5 até o 8:17, que foi onde nós paramos, Paulo fala de santificação. Capítulo 5, na segunda parte, ele fala das duas cabeças, Adão e Cristo. No capítulo 6 ele fala dos dois mestres, pecado e justiça. Capítulo 7 ele fala dos dois maridos, a lei e Cristo. E também, no final, ele fala dos dois eus, no capítulo 7. Capítulo 8 agora é as duas leis, pecado e morte e o espírito de vida em Cristo. Nós podemos ver no final do capítulo 7, no versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Aqui, no capítulo 7, apresentou a lei do pecado. Agora, no início do capítulo 8, ele apresentou a lei do espírito e de vida. Versículo 2. Porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, as duas leis. Em resumo, o que é essa lei do espírito de vida? É a presença do Espírito Santo habitando no crente. É a habitação do Espírito Santo no crente. Que é o poder que vai nos capacitar a nos livrar, né, do poder do pecado. A lei do pecado e morte. Nós terminamos ali, se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Antes de passar para o versículo 18, só queria fazer uma observação interessante, que a gente não comentou, que a conclusão do capítulo 7 é o versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E do capítulo 8, aqui nessa primeira parte, o Espírito Santo habitando em nós, é o versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, para o qual clamamos Abba, Pai. Então, um grande contraste, né? No capítulo 7, miserável homem que sou, e agora o Espírito Santo testificando em nossos corações que somos filhos, podemos clamar, que diz aqui, né? Abba, Pai. Nos achegar a Deus agora como filhos, lavados, comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Então é um contraste imenso. A atuação do Espírito Santo em nós. As coisas que o Espírito Santo vai nos levar agora a perceber e a desfrutar. O contexto aqui nessa primeira parte é o versículo 16 também. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É nesse poder do Espírito Santo que nós vamos ser capacitados a andar na lei do Espírito de vida e ser livrados, né, da lei do pecado e morte. O apóstolo Paulo termina essa primeira parte do capítulo 8 de Romanos falando de padecer com ele. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ele fala de padecer. Agora no versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições nesse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então é bem interessante essa colocação aqui. As aflições desse tempo presente. Hoje nós não percebemos tanto isso porque a gente vive num sistema mundano que se diz cristão, leva o nome de Cristo.
mas a gente entende que é apenas superficial. Os irmãos que viveram nessa época de Paulo, né, eles viviam num sistema idólatra. Judeu lá em Jerusalém e nos outros lugares que eles iam era idólatra. Então as pessoas não aceitavam de jeito nenhum o evangelho. Queriam largar aquelas coisas. Mas hoje, quando alguém se deixa conduzir pelo Espírito Santo, ele vai participar dessas aflições aqui. Se nós formos seguir o Espírito Santo, que nem ele quer nos conduzir, direcionados pela palavra de Deus, nós vamos também sentir essas aflições aqui, desse tempo presente. E Paulo traz consolo aqui. Nós chegamos a comentar na reunião passada que nós sofremos aqui juntamente com Cristo, né, no versículo 17, padecer com ele, no sentido do pecado que ainda habita em nós. Nós temos o entendimento do que é certo pelo Espírito Santo, mas nossos membros mostram outra vontade, que é o capítulo 7. Mas Paulo traz provisão no versículo 18. Olhar para o que nós temos à nossa frente. Não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que a gente não consegue medir completamente as coisas que nós já temos. Nós temos vida eterna. É uma coisa assim que eu acho que demora, não cai a ficha completamente, né, no nosso entendimento. O homem natural, ele não quer morrer. Ele quer viver para sempre aqui, nesse mundo. Um mundo arruinado. Mas em Cristo nós temos vida eterna. Ressurreição dos mortos. Uma casa nos céus que o Senhor vai nos preparar. Então nós temos muitas coisas em Cristo. O Espírito Santo, ele faz esse trabalho de nos testificar essas coisas. Que somos filhos, que somos co-herdeiros. E quando nós nos deixamos ser direcionados pelo Espírito Santo, nós vamos sentir essas aflições que Paulo cita no versículo 18. De acordo com a medida que nós vamos andando no Espírito. Se nós andarmos no Espírito, nós vamos sofrer aflições. É um contraste imenso do que a cristandade professa hoje prega, né? A prosperidade, as bênçãos aqui, para essa terra aqui agora. Até mais adiante, nós vamos chegar lá, no versículo que é muito, muito torcido, é o 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele está conectado com as aflições, desde o versículo 17. Com padecer com Cristo e com as aflições deste tempo presente. Ali o contexto todo é as coisas que querem tentar tirar a nossa alegria. E não, nós vamos vencer porque nós temos que vencer. Não, nós vamos sofrer as aflições que forem necessárias para nós sermos conformados a Cristo. Como ele fala no versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então essas aflições Deus usa para nos moldar, né, a Cristo, ao seu Filho. Nós muitas vezes não entendemos. A maioria das vezes nós não entendemos os porquês, né? Mas nós podemos descansar que Deus está trabalhando em cada um de nós, através do Espírito Santo que habita em nós, né, para nos conformar ao seu Filho. E Paulo sempre aponta para frente. Que as aflições não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então a gente não tem ideia do que é isso, a glória que é nós termos o nosso corpo glorificado. Paulo está olhando para esse dia, o dia da volta do Senhor Jesus. O dia que o Senhor vem buscar os seus, que nós vamos ser transformados, os que morreram vão ser ressuscitados. Paulo aponta para uma coisa melhor. E a gente costuma dizer, tirar os nossos olhos das coisas temporais e apresentar coisas melhores. Que Paulo nos aponta aqui nesse versículo 18, né? A glória que em nós há de ser revelada. Nesse mesmo sentido, pensando nas aflições ainda, Paulo explica mais no versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mais uma vez, olhando para frente. Trazendo entendimento, né, sobre
O que acontece depois da nossa conversão? Nós vamos ter um exercício, nós vamos ir aprendendo o crescimento das coisas do Senhor, mas vai ter também, aqui fala em gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Então isso é um exercício que todos nós temos, por consequência de sermos filhos agora, de não sermos dessa criação agora. Somos nova criação, não somos mais desse mundo. As coisas desse mundo não conseguem nos satisfazer mais, nosso coração. Nunca pôde, né? Antes a gente era iludido, antes da conversão. Mas agora, a única coisa que pode satisfazer os nossos corações é o Senhor e as coisas que dizem respeito a Ele. Então Paulo já tinha tratado sobre a justificação, a santificação, e agora ele começa a tratar sobre a glorificação, a nossa glorificação, que é o que falta para completar o ciclo, né, de uma conversão. Recebe nova vida, ouve o Evangelho, recebe o Espírito Santo, e agora esperamos, como ele fala no versículo 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então nós estamos esperando isso. A salvação está certa, a volta do Senhor está certa. Por que está certa? Porque foi Deus quem disse, foi Deus quem fez. É uma coisa que a gente espera, mas nós temos certeza que vai acontecer. Essa última etapa, né, a conclusão dessa obra. A nossa glorificação diz respeito a nós sermos livrados da natureza pecaminosa, da velha natureza. Nós temos o poder agora de não andarmos mais nela, andarmos no Espírito. Mas no arrebatamento, nós vamos ser livrados completamente dessa velha natureza, com a transformação dos nossos corpos. Ele fala também aqui sobre a criação, versículo 20. Que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos gememos, os que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. São duas coisas diferentes aqui. Uma é a redenção dos nossos corpos, que vai acontecer no arrebatamento. E outra é o ajuste da criação, que vai acontecer no milênio. Na entrada do milênio, quando o Senhor reinar aqui, vai acontecer a criatura ser libertada da servidão da corrupção. Da mesma forma que hoje nós já somos libertados dessa servidão. Lá, quando o Senhor entrar no milênio para reinar, o Senhor vai libertar a criação. Já falamos nos capítulos anteriores que a nossa vontade, né, ela é ineficaz para agradar a Deus, mas que o Espírito que habita em nós, assim como lemos no versículo 15, pelo qual clamamos Abba Pai, é através dele, da influência dele em nós, que fazemos esse clamor. Nós temos no versículos 26 a 27 o exemplo, mais uma vez, da preeminência do Espírito em relação à nossa vontade. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque nós sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Nós temos dois caráteres de intercessão, que é o Senhor em face do Pai, intercedendo por nós, ele faz esse papel, e o Espírito em nós, nos conformar a Deus. Então é a influência diretamente dele que nos faz, inclusive, orarmos, um dos caráteres, né, que nós reunimos nos princípios das orações ali, né, de Atos, perseveravam em orações. Quando oramos, nós só podemos orar algo que é aprazível a Deus, algo que agrade a Deus. E o porquê que Ele nos ouve? Porque o Espírito nos guia a pedirmos algo para Ele conforme a vontade dEle. Porque se fôssemos pedir segundo a nossa vontade, pediríamos coisas egoístas. Iríamos olhar para o nosso eu, iríamos pedir coisas que nos convêm. Que também está conectado com a esperança ali nos versículos anteriores,
Porque o homem aqui espera que esses projetos sociais, o Greenpeace, por exemplo, em favor do mundo, um mundo mais limpo, um mundo mais puro, um ar menos poluído, vamos melhorar o planeta. O homem planeja, projeta e enxerga o resultado que ele pode produzir. E ele espera as coisas daqui, perecíveis. Mas lemos também na palavra que não devemos guardar tesouros onde a traça corrói. Se nós já somos agraciados com todas as bênçãos dos lugares celestiais através de Cristo, não devemos nos preocupar com isso. E essa vontade é presumida. O homem só tem essa vontade, é o daqui. As nossas casas, os nossos luxos, as nossas vidas. Mas nós só podemos pedir algo de conformidade com o pensamento do Pai através do Espírito. Por isso é a importância de não extinguirmos o Espírito. A condução dele nas nossas vidas, o primordial é porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos como falar com o nosso Pai. Nós somos como uma criança que não consegue se expressar. O máximo que podemos fazer é alguns gemidos e chorar. Nós não sabemos o que pedir da maneira correta. É como uma criança mesmo. A criança ela não sabe pedir da maneira correta o que ela está querendo. Se está com fome, se está com necessidade, se está querendo brincar, ela não sabe se expressar corretamente. Então ela precisa de um auxílio. Mas o nosso Pai ele é perfeito e ele nos entende porque nós temos o Espírito. É isso que nos testifica com ele. E é esse Espírito que está nos conduzindo para sermos conformados a ele e fazermos as nossas petições conforme a vontade dele e não conforme a nossa. Então, nos dá mais um exemplo da influência do Espírito nas nossas vidas e também do nosso Senhor em relação a nós para com o Pai. Essa intercessão do Espírito Santo aqui, ela está conectada com as aflições e também com o versículo 3, com gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Então, nós temos a provisão da esperança, versículo 24, e o Espírito Santo também agora é outra provisão, interceder por nós. Final do versículo 26, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Mesmo que a gente peça errado, a presença do Espírito Santo em nós, ele vai interceder por nós. Então mais uma vez, é Deus quem justificou, é Deus quem vai nos certificar, e aqui o Espírito Santo também vai nos manter, nos dar as provisões necessárias para suportarmos essas aflições. Esse exercício aqui de sofrer, esperando a adoção e a redenção do nosso corpo. Então o Espírito Santo ele vai interceder por nós. O irmão citou o Senhor, está lá no versículo 34. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então temos o Espírito Santo que intercede por nós em orações e temos o Senhor que intercede também lá, os dois caráteres. O versículo 28, eu creio que também está conectado com as aflições. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não é as coisas boas, as coisas ruins também. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, apesar de nós não entender muitas coisas que acontecem na nossa caminhada, na nossa vida, isso a gente sabe, Deus é um Deus de amor, ele agora conhecemos ele como Pai, e nós sempre temos a ideia que Deus não percebeu que nós estamos sofrendo. Mas não, as coisas não saem do controle, do nosso sai. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. E Deus ele permite para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito, que ele não citou. Então isso aqui é consolo para nós. É consolo, porque nós temos que esperar, descansar, esperando em Deus, olhando para frente. Apesar de possa não estar sendo
de gozo hoje para nós, qualquer coisa que nós podemos estar passando, olhar para frente. Pensando os apóstolos se gloriando de ter sido açoitados. Sabiam que era por causa das coisas do Senhor. Paulo e Silas cantando, presos ao tronco. Como é que eles podiam estar alegres ali? Eles estavam em vista para frente, eles estavam olhando para frente, não a situação. Porque se nós olharmos para dentro, para nós mesmos, nós vamos nos entristecer. Nós temos que olhar para fora, para as coisas que nós já temos nele, no Senhor. Então, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Sempre está. Apesar de nós não enxergar. Versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, foi tudo Deus que fez. Versículo 29, ele nos conheceu e nos predestinou. Na eternidade já. Isso foi na eternidade que aconteceu. Nos chamou, versículo 30, nos justificou pela obra do Senhor e nos glorificou. Paulo está observando aqui da vista de Deus. É o que ainda falta agora, que é o assunto que falta agora. A nossa glorificação na vida do Senhor, no arrebatamento. Então tudo é Deus que faz. Ele nos conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Tudo através da obra do Senhor Jesus. Todas essas coisas nós temos unicamente e somente pela obra do Senhor Jesus. O nosso inimigo, Satanás, ele não pode roubar a nossa salvação. Então os ataques dele, ele vem por onde? Ele vem atacando e tentando colocar dúvida nas coisas que Deus disse por sua palavra. A palavra aqui é muito clara, é Deus que faz todas as coisas. Deus não deixou nada para nós fazer em relação à nossa salvação. Ainda bem que Ele não deixou. Ele nos conheceu antes, nos predestinou, Ele já nos deu um fim antes do começo. O propósito de Deus qual era? Sermos conformes à imagem do seu Filho. Esse era o propósito de Deus. Chamados por seu propósito, que o irmão citou ali no versículo 28, o propósito de Deus era sermos conformes à imagem do seu Filho. Era criar um povo igual ao seu Filho, onde o Senhor Jesus ia ser o primogênito, entre muitos irmãos. Esse é o propósito de Deus. E nesse propósito Deus foi e fez, no seu poder, Ele executou tudo. Então o predestinou fala de dar um fim antes de começar. Então nós já estávamos com o fim certo. E quando a gente crê nisso, descansa no que a palavra de Deus diz, a gente consegue defender os dados do inimigo. O inimigo ele vai querer dar dados. Será que eu amo Deus? Uma dúvida que o inimigo pode botar na gente. Como que eu sei se eu amo Deus? Ele nos chamou. A gente se pergunta a nós mesmos. Nós somos chamados? Então, se nós somos chamados, nós estamos aqui, citados aqui. Podemos descansar que Ele nos chamou, Ele nos predestinou. Ele nos despertou para atentar para as coisas espirituais. Versículo 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Que coisas? Tudo que Paulo trouxe até agora. As bênçãos, tudo que Deus fez. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma pergunta. Nós sabemos que nós temos inimigos, né? Nós temos a carne, nós temos o mundo, nós temos Satanás. Mas esses inimigos eles não podem fazer nada em relação a isso que Deus já fez. A sermos predestinados a ser conformes à imagem do seu Filho. Nada pode alterar isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Fazendo referência agora ao versículo 17. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então isso é uma das coisas que a gente não entende completamente. Nós vamos herdar junto
com o Senhor Jesus, quando Ele virem na sua glória para reinar, nós vamos herdar juntamente com Ele. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. É Deus quem justifica. É Deus quem faz a obra. É Deus quem fez o sacrifício do seu próprio Filho. Ele é justo e justificador de todo aquele que crê. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está diante de Deus e também intercede por nós? Nós sabemos que nós temos um acusador. Ele está nos acusando lá. Mas Cristo morreu. Eu estava pensando como aplicar isso de uma forma prática. Eu estava pensando assim, a gente vê seguido, as pessoas são pegas em blitz, e aí a pessoa, você sabe quem eu sou? Às vezes está alcoolizado ali, às vezes é um juiz, e aí a pessoa quer demonstrar sua autoridade. Quando nós somos assaltados por esses pensamentos, pelos dardos do inimigo, foi Cristo quem morreu. Sou filho de Deus agora. Deus se justificou. Nós temos uma base não humana de apoio. Nós temos Deus. Nós temos essas verdades aqui. Cristo morreu. Elton, tu cometeu aquele erro. O inimigo me acusou lá. Mas Cristo já pagou meus pecados. São perguntas que, para nós descansar, nós estamos guardados nesse amor de Deus. Quem nos condenará? Pois Cristo quem morreu e ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, por causa do acusador. Quem nos separará do amor de Cristo? O Senhor nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Agora nós somos filhos. Nada pode nos separar desse amor. Nada pôde antes da obra do Senhor e nem agora. Aí Paulo vai citar as coisas que podem nos afligir, as coisas que podem ser as aflições desse tempo presente: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou a espada. Essas coisas podem nos trazer dúvidas quando nós estamos passando por isso. Mas aí que dá o recurso. Não olhamos para a situação e nem para dentro de nós. Olhamos para o que Deus fala. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada nos separará. Aí sim vai chegar na conclusão do versículo 17. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Vencedores, porque nada pode agora nos separar desse amor. Nada pode agora derrubar esses princípios de predestinação, de justificação e de glorificação. Nada. Foi Deus que fez a obra. Se nós estivermos apoiados em base de obras, aí nós estamos perdidos, mas não. Nós estamos apoiados na graça de Deus, nesse amor de Deus. Amor de Cristo, falando escrito assim. Quem nos separará do amor de Cristo? Então somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Mais do que vencedores. Não nesse mundo aqui. Esse mundo aqui, é lá em Mateus, o Senhor fala as características daqueles que herdariam o reino dos céus. É o contraste com os vencedores desse mundo aqui. Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, e por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos,
porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas, que foram antes de vós. O irmão citou o galardão não aqui, fala do galardão nos céus. Interessante esse final desse versículo 12 aqui. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, aonde nós temos que estar com nossos olhos no Senhor Jesus e nas coisas que nós temos lá. E aflição, perseguição é consolo para nós, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todo o Velho Testamento nós podemos ver que aqueles que quiseram seguir a Deus, eles não tiveram uma vida fácil. No princípio da igreja também foi igual, né? Os apóstolos eram perseguidos, presos, eles apanhavam, foram executados. E hoje, aqueles que se deixam dirigir pelo Espírito Santo, considerando-se mortos, não andarem em carne, vai haver aflições. E é consolo para nós aquele versículo 12 de Mateus 5. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. E à medida que nós conseguimos enxergar essas coisas que estão ao longe, que estão no futuro, a nossa glorificação, todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais, a gente pode passar qualquer coisa. Não na nossa energia, na nossa força. Pelo Espírito Santo, nessa nova lei, agora que somos capacitados a andar, a lei de Espírito e vida, nos alegrar nas coisas que temos nos céus. Aqui encerra agora uma divisão dessa epístola, Romanos 8. Esses 8 capítulos são muito importantes, as doutrinas que Paulo traz aqui, que são fundamentos básicos para o cristianismo. É muito importante saber, né, que todos estamos embaixo do pecado, que Deus nos justificou. As duas naturezas, né, nós entendemos isso, as duas naturezas, como lidar com isso, as provisões que Deus faz para nós para lidar com isso. Então Paulo traz muitas verdades aqui, verdades importantíssimas, né, bases para o cristianismo.